você, meu irmão, que está aqui nessa noite com a gente aqui na comunidade Tom de Amor. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. Meu nome é Wesley, graça e paz, que Deus abençoe. E hoje, cara, não tem frescura. Sem frescura, sem apresentação frescura. Pularam a grade do berço, Pode pular, abriram a pode porta abrir a câmera aqui. sozinhas e chegaram até aqui. Olha que beleza. Estamos aqui com a Isabela e com a Ana, a filha do chefe. Cara, esqueci. Tô de olho, hein? Vamos gravar de novo? Eu esqueci que era filho do chefe. Meu Tô Deus do de céu. olho, hein? Estamos aqui. Brincadeira. A Ana e a Isabela, que vocês conhecem, né? Porque muito mais famosas que a gente aqui na comunidade. Tom de Muito Amor. mais. Então, bora pro céu, Muito né? mais, bora pro céu. Obrigado, viu, meninas, por estarem aqui, aceitar o nosso convite, viu? Imagina, é um Muito prazer, obrigado de muito coração. obrigada. Muito obrigada pelo convite. Ah, legal. Bom, e a gente vai falar de gerações. O que é gerações, Welles? Por que esse tema de gerações? Você consegue explicar pra gente, cara? Cara, eu geralmente costumo esquecer dessa parte. A minha geração é a Geração X, X, irmão. né, cara? É um problema de esquecimento, vem junto. O pé na cova. É o pé na cova, cara. É o pouca telha. Pouca telha, Entende? eu também tô. O famoso cabelo branco já... Tá vendo? Olha a geração Z. Eu tô mandando piadinhas já, né? Pouca ver pra telha. comer. Da nossa época, ela vem... Cabelinho branco. Não é, porque o meu pai já fica assim, não tem cabelo branco ainda. Ele fala assim, né? Tá vendo? Pai não tem Seu cabelo. pai não, Não, tem ele cabelo. brincava assim, né? Agora ele já não pode mais brincar. Ah, Então, tá. Seu pai pinta o cabelo. Ô, desculpa, falei. Cadê o Ó o menino? chefe, Ô, ó o não, chefe. desculpa. Não, Ô, hoje chefe. eu não tenho chefe, eu tenho o Thales aqui. O Thales, você vai representar o chefe aqui. A filha do chefe tá de olho, hein? Cara, estamos Mas sentindo aí, numa gente, prova. mas só para vocês não ficarem perdidos, o que é gerações? Bom, na verdade, isso não é um tema católico, né? É uma realidade que nós vivemos. Existe uma classificação que é feita, sinceramente, eu não sei quem fez essa classificação, que divide as gerações que temos em nomes, né? Na verdade, tudo começa com a Baby Boomer, que é anterior a 1965. Então, se você nasceu antes de 1965, você é considerado Baby Boomer. Mineiro, Porém, se você Ele é nasceu mesmo. nosso chefe. entre 65 a 81, você é considerado geração X, que é o Wesley. Se você nasceu entre 82 e 1994, que é o meu caso, é a geração Y, considerada também como Millenniums, que eles que viraram no ano 2000, né? E a geração Z, que é as meninas que representam aqui, representados do ano de 1995 a 2010. E é isso. E por que vocês acham que a gente vai falar de diferenças de gerações falando de fé? No Talk Feeder falando de fé. Alguma questão aqui? Eu acho que o Wesley só quer levantar algum problema mesmo pra tratar Não tenha com o Estevão, dúvida. com certeza. Não Problema tenha a gente vai levantar dúvida. sempre, é. Ele só queria debater e colocou a gente no jogo, entendeu? É isso. Eu tenho que ter alguém que me Vamos proteja. acabar com essa geração Z mimada. Ai, meu Deus. Eu acho que, na verdade, nós trouxemos a ideia aqui, é debater para você que vai assistir e está conosco. Cara, a evangelização, quando você observa hoje, ela está cada vez mais difícil de acontecer, porque cada vez mais ela está pulverizada e cada vez mais cultura, política está sendo inserida de uma maneira que a gente não consegue muito captar, é muito bagunçado, é muito envolvido. E aí, por que não falar com a geração de agora, que está com o pé adiante? Porque nós temos um pé na cova. Eu. Estevão não, tadinho. Ele tá na raba do Tacho, ele nasceu em 82, só pra você saber. Mas, pra gente, esse entendimento é um pouco mais demorado. E a galera tá aqui para isso. Então, a ideia é trazer, literalmente, jovens, pessoas que estão evangelizando, que são evangelizadores, para nos mostrar, nos ensinar como isso pode funcionar e como isso funciona no dia de hoje. E vai ser bem legal também a gente falar das nossas diferenças, né? Que cada um está numa realidade, num contexto histórico, cada um está numa realidade de momento de vida e que quando a gente fala de fé, a gente também é relacionado a isso, porque nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo, né? Então Amém. a gente, cada um aqui tem um momento de vida que está passando e como é que é para cada geração, né? Z, Y e Z pé na cova, como é essa realidade para cada um de vocês. E se você, de acordo com a sua geração, né, você se identifica, como é que a gente pode estar conversando aqui e fazer um bate-papo, né? Falando de encontro dessas gerações. Sim. Só não pode chamar a gente de tio. Com certeza. Eu acho também interessante isso, né? Pegando o que o Wesley falou, porque, por exemplo, hoje a gente vive num mundo que realmente está se atualizando, vamos dizer. Mas a igreja, muitas vezes, ainda repreende esse jovem que quer se atualizar. Né? Então, a gente trazer também essa controvérsia de um mundo que quer se atualizar, mas a igreja que ainda às vezes busca muito o tradicional,
né, umas antigas. Ó, já me senti uma facada aqui. Já. Ah, eu sei. Bora pro céu. Eu sei, bora pro céu. Bora pro céu. É interessante entender, e é importante, né? Você falou uma coisa, Ana, que me chama a atenção. Eu sei que a facada foi no coração dele. Para mim, pegou na costela. Porque, assim, a gente entende que a tradição, e dentro da nossa igreja, da nossa doutrina, a tradição também revela Deus. Então, Deus também é revelado pela tradição da nossa igreja. Né? Então, e eu entendo como você coloca, né, que a igreja acaba limitando o jovem, mas você não acha que quando o jovem não é limitado, ele perde um pouco dessa tradição e ele se perde nesse contexto todo? Sim, sim. Acho que a tradição, eu falei errado, usei o termo. Mas não é o tradicional, mas assim, que a igreja, ela meio que segura o jovem de tipo assim, como é que eu vou explicar? Mas hoje parece que o mundo ele vem trazer tantas formas de evangelização que a igreja às vezes não acompanha tanto assim, e aí quer que o jovem não siga, entendeu? Acho que foi mais ou menos isso. Entendi. Meios. Ferramentas, meios, exatamente, formas. Entendi. E legal, e tem um ponto legal pra gente discutir que é exatamente isso, né? Porque no meu tempo de jovem, de 22 anos, 19 anos, né? Era uma realidade que eu também via muito nisso. E eu acreditava nisso, realmente. Eu achava assim, a gente precisa atrair o jovem para a igreja. Então, no meu tempo, tinha a missa do jovem. Sempre foi a visão, né, cara? Sempre teve essa Santana, visão. assim, tinha a missa das 19 horas, que a gente chamava missa do jovem. Aí tinha a missa do jovem precisa ser animada. A missa do jovem precisa ter a cara do jovem. Eu queria saber a opinião de vocês referente a isso. Vocês acham que é isso mesmo que a gente precisa? Para a gente atrair o jovem para a igreja, a gente precisa fazer a igreja jovem. Entenderam? Mais ou legal, menos. Hein? Isso que você quis dizer da missa é com cara de jovem? Também. Missa? Eu acho que não. Acho que a missa tem que ter cara de missa, porque a missa é Jesus, né? Uhum. Mas assim, o Wesley já tá me olhando aqui. Eu acho que não, né? Porque tem, assim, pontos e pontos. Por exemplo, um grupo de oração hoje, com certeza um grupo de oração hoje tem que se moldar para se atrair o jovem. Mas a missa ela não é feita para ser mudada. A missa é a missa. Né? Algo que meu pai sempre toca, um ponto importante aqui na comunidade. Às vezes a gente pergunta, qual que é o ponto mais importante da missa? Qual que é o momento mais importante? É a missa. Ela, por si só, ela é. Então, não tem que ser mudada, não tem que ser alterada. Essa é a minha visão, não sei daí isso. É a minha também. Que eu acho que a missa é uma coisa que tem que ser seguida desde quando já existia e tudo mais. Mas agora o grupo de oração já é diferente. Uma coisa que me atrai muito é a música, assim... você ter músicas novas, porque geralmente, desculpa, mas as músicas da época de vocês... O quê? Com todo respeito. Eu já morri? Senhores, com todo respeito. Com todo respeito, senhores. Eu me senti um velho. Nossa, bicho. Não, deixa ela prosseguir. Eu tô abrindo o caixão pra falar com ela. Que horror. Mas então, a música, querendo ou não, dá uma... ajudado, assim, pros jovens, a chamar eles. Mas aí entra também outros pontos, que aí a gente vai entrando. Claro, tem isso é outros importante. pontos. Mas teve um cara aqui que não concordou. Acho que missa jovem tem que ser jovem. Não é que eu não concordei, não, cara, de maneira nenhuma. Missa é missa. Missa é um rito... Carismático, né? Missa é um rito de adoração a Deus. Missa. Acabou. Se você pegar a missa parte por parte, você vai entender como cada parte funciona, como cada parte tem o seu valor, cada parte tem o seu momento. Porém, ela como um todo, o foco dela é Cristo. É a adoração a Ele, o foco é Ele. Então, assim, a cada parte eu vou adorá-lo de uma maneira diferente. Né? Então, a missa parte por parte, que, de passagem, é um livro muito bom. Gosto bastante desse livro. Né? Muito bom. E acho que a missa, por si só, ela tem a sua importância e acabou, claro. E as músicas, na época... Eu estava esperando o Steven falar assim, na minha época, a missa de jovem tinha uma banda. Eu estava esperando ele falar banda, um grupo, né? Que hoje mudou tudo, né? Não tinha falando? Eu tinha uma banda, verdade. Porque assim, mas era interessante que a atração para a missa, para o jovem, era literalmente a música. Você não tinha mais nada que oferecer dentro de uma missa, na época, para atrair o jovem, a não ser a música animada, né? E é por isso que se confundiu muito. Para mim, foi isso que gerou uma confusão muito grande, porque a gente deixou de ter... A missa, eu quero o jovem na missa. O que você fazia para atrair o jovem? Era música. Era música animada.
Porque o resto do rito é a mesma coisa. Trazer um Você muda a instrumental música, um bom, instrumental, uma guitarrinha chama ali, não atenção. sei o que ali, uma musiquinha mais, que é a coisinha toda. Não vou cantar música porque é da minha época, é uma coisa vergonhosa. Mas, né, então, era isso que nós tínhamos. E a base toda foi essa. E aí, como a importância era atrair, esqueceu-se daquilo que era importante, que era o rito, que era a missa mesmo. Isso foi se perdendo com o caminho. Né? Isso foi se confundindo a missa como um grupo de oração, foi se confundindo a missa como um momento. Até colocaram, enfim, eu não sou muito fã. Eu amo a renovação carismática, eu sou carismático, mas, por exemplo, eu não sou fã de um título missa de cura. Por exemplo, eu não sou fã disso, porque para mim toda missa cura, todo encontro com Cristo cura, independente de qualquer coisa. Então não é algo específico, entende? Mas para o jovem tem que ter, ao meu ver, tem que ter esse lance específico, sabe? Por isso que na época tínhamos a missa para o jovem, né? Igual a missa das 7 horas da manhã é missa para quem tosse, né? que é a missa dos senhores, que hoje eu tô lá, irmão. Você tá se entregando. Entende? Mas você falou uma coisa, eu quero saber. Não, peraí. Não, calma aí. Eu não falei Calma, minha você questionar. resposta. Calma aí, eu quero saber uma coisa. O que é cara jovem? Porque falar cara do jovem, qual é a cara do jovem? Eu acho que assim, a intenção de fazer uma missa do jovem é trazer as coisas que o jovem gosta para dentro da missa, né? É isto. Mas respondendo à pergunta cerne, né? Se a gente deve ter missa para jovem. Não. Mas primeiro, por quê? Aí lá vai o tradicional aqui citar a doutrina, né? O que é dogmamente o que é missa? Todos nós aqui somos católicos, certo? Então nós cremos e professamos tudo que manda e ensina a Igreja Católica. O que nós podemos afirmar o que é a missa? O que o Wesley falou, que é o encontro com Cristo? Mas dogmamente a missa é o sacrifício incruento de Cristo. Ou seja, o mesmo sacrifício de Cristo na cruz hoje acontece na missa de uma forma incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Isso é o Concílio de Trento que disse, e é isso que a gente deve acreditar. E ninguém pode afirmar o contrário, senão é herético, né? Aí, mas todo o rito lembrando que é voltado para isso. Isso, exatamente. Mas Isso. o ponto cerne da missa, então, você falou assim, existe um ponto cerne. Não, existe um ponto ápice da missa, que é a consagração. Que ali é onde, não sei se vocês lembram do filme do Mel Gibson, que parece Jesus sendo levantado na cruz e naquele momento ele parece uma imagem de Jesus levantando o pão. Sim. Então aquele momento é o sacrifício. Então, mas a missa, ela é um rito para isso. O sacrifício. Não é, a missa toda não é o sacrifício, ela é um rito melhor, para o sacrifício. Exatamente. Para você pensar isso bem na que o missa, dogma você diz, tem que né? pensar no rito do Yom Kippur dos judeus, né? Sim. Nós viemos do judaísmo. Sim. Então, o que eles faziam? Eles ofereciam sacrifícios de animais, né, para a expiação dos nossos pecados. Porém, o Cristo hoje é isto. Então, a missa não é para nós. Isso. A missa é para Deus. Isso. Entendeu? É uma oferenda que nós, a humanidade, fazemos representado pela humanidade de Cristo, que fazemos da oferenda da vida de Cristo em reparação aos nossos pecados. É o único e mesmo sacrifício. Jesus não sofre de novo, mas ele está sempre lá. E aí, quando a gente tem esse entendimento do que é a missa, agora para pensar. Onde é que aconteceu a primeira missa? No Calvário. E como é que estavam as pessoas... Quem eram as pessoas que estavam alegres, animadas dentro da missa? Da primeira missa. Quem que era? Não Soldados. Eram os soldados, bêbados, embriagados, dividindo as roupas de Cristo. Não eram os fariseus lá, que falam, desce da cruz, Sim, blasfemando. Claro. Como é que estavam os santos diante da missa? Maria, como é que ela estava? Sofria. Santa Maria Madalena, como é que estava? São João, como é que eles estavam? Sofria pelo filho. E ali a gente... Sofria pelo mestre. Mas Exato. tinham consciência de quem ele era. E existia uma felicidade pelo cumprimento. Então, mas existia a felicidade pelo cumprimento da ordem. Não, perfeito. Entende? Então, assim, por mais que seja triste pelo filho, tinha a felicidade pelo cumprimento da ordem, da missão. Sabia que ele era o Messias, da salvação de todos. Não, perfeito. É isso. Mas o ponto aqui não é discutir o que é a missa. O ponto aqui é como deve ser a missa. Né? Nossa, isso é porque aqui é só X e Y, a gente não chegou nem na Z. Não, mas vamos pensar desse jeito. Então, se a gente tem que ter uma missa para o jovem, então a gente não precisa trazer as coisas do mundo para o jovem, mas e sim mostrar para o jovem o que é a missa. Trazer a consciência ao jovem. Porque isso é muito mais engajado que a própria música, sabe? Enganja muito mais. Você fala assim, aquele que está sendo imolado ali, na hoxa levantada ali, aquele está reparando os seus pecados. E quando o jovem realmente entende aquilo,
ele se entrega totalmente àquilo. Claro. Conversão. É isso aí. Metanoia. Mindset. Acho Modo de que eu- pensar. Acho que eu joguei É isso. um balde de foi mal, gente. Não, Quis não, pegar não, pesado não, no não, começo. não pegou não, na verdade não pegou até que bem leve, cara. Até porque é o entendimento que você traz da doutrina, mas dentro de todo esse entendimento que você traz, existe um entendimento daquilo que é realizado, e eu concordo plenamente com você. A missa tem o seu centro. Todo o rito é para a adoração desse mesmo centro, do entendimento e da aceitação desse mesmo centro. E é por isso que eu me salvo, porque eu aceito aquilo que Cristo faz. Então eu sou Perfeito. salvo por isso. Né? Eu acho que trazer essa consciência para o jovem é de extrema importância e é necessário para a salvação do próprio jovem. Mas como? E esse é o ponto. Né? Porque a consciência eu preciso chegar, sentar, atrair o jovem. Né? Se eu não me engano, é São Francisco de Assis que diz, né? Antes de dar a palavra, deu pão. Né? Para quem tem fome. Eu não lembro. Acho que ele fala isso. Antes da palavra, deu pão. Alimenta. Como é que eu traio? Como é que eu alimento? Como é que eu faço a pessoa se abrir para que eu possa falar com ela, trazendo essa consciência para que ela possa enxergar dessa mesma forma? Hoje, para os jovens. Como que isso é possível? Então, o que eu penso é que antes de você pregar a palavra, você tem que tentar ser além, em vez de Ser testemunha. Isso, tipo, pregar a mesma palavra. Então, eu acho que o único jeito de você trazer o jovem dentro da igreja é você ser a igreja. Igual não adianta você falar, olha, você vai ter que ir na missa. Olha, você não sei o quê. É lógico que isso é o mais importante de tudo, mas não tem como você pegar um jovem que está no mundo e falar assim, vamos para a missa, porque a gente sabe que isso, infelizmente, não acontece. Então, antes da gente conseguir isso, a gente tem que mostrar que a gente tipo assim, o jovem tem que ver Deus em você para ele conseguir seguir esse caminho, para ele, que é aí que ele se interessa nessa caminhada. Entendi. Não sei se você... Sim, sim. É isso que a Isa falou. A gente até teve um tema sobre isso, né? Que hoje a gente precisa, antes de fazer as coisas de Cristo, ser Cristo, né? Então, o jovem, acho que hoje ele se reconecta muito com a face das pessoas, né? Então, como que você conquista os seus amigos hoje? Se você tem ali um sorriso, né, cativante, se você tem ali um jogo de palavras legal com aquela pessoa, se você troca uma ideia com aquela pessoa, se você é caloroso, isso atrai o jovem hoje em dia, né? É o que São Felipe Neri, inclusive, fala pra gente, né? Da alegria mesmo de ser de Cristo. Então, juntando isso com que a Isa falou, antes de você levar, obrigar o jovem a falar, olha, você vai na missa? Não. Você, em pessoa, leve a missa até o jovem. Leve a missa através de quê? Com o seu entendimento, com os seus estudos da igreja, com a sua face de Cristo. Porque é isso que o jovem precisa hoje, de outros jovens que sejam a face de Cristo, para que isso conquiste, né, cative, vamos dizer assim. Bem legal que vocês falaram, porque assim, eu, por exemplo, eu tenho um apostolado na internet, Novena pelo Brasil, por favor, sigam lá. E uma das coisas que a gente faz... Ele vai colocar o link. Tá aqui o link. Vai tá aqui. Mas uma das coisas que a gente faz lá é ensinar a meditar os mistérios. E a meditação do primeiro mistério gozoso e do segundo é exatamente isso que vocês falaram. Primeiro, Maria disse o seu sim. Ela aceitou Jesus dentro dela. E depois de lá, ela foi apenas servir Santa Isabel, né? E o Cristo que habitava dentro dela santificou Zacarias, Santa Isabel e João Batista. É exatamente isso. Para mim tem várias linguagens, sabe? Para mim, primeiro, eu não tento trazer ninguém para a igreja, cara. Não trago. Eu levo para Eu vou Cristo. embora daqui. Peraí. Eu levo para Cristo. Tá despedido. Depois que ele entende quem é Jesus na vida dele, é a escolha dele vir. Sabe? E eu acho que precisa ser a escolha dele, porque tem que ser consciente, Eu porque concordo. senão você Meu Deus, desiste. eu concordo. Meu Deus! Coloca um efeito de pedra caindo assim agora, de explosão. Porque senão Caraca. ele desiste no meio do caminho. Porque, cara, haverá regras que ele terá... Eu estava conversando esses dias com um grupo de jovens, né? Jovens aí, falávamos sobre o livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, tal. E a gente tem uma confusão grande com o livre-arbítrio, como se assim, eu tenho a escolha de ajudar ou não ajudar. Eu tenho a escolha de fazer ou não fazer. E livre-arbítrio não é isso. Livre-arbítrio, eu tenho a escolha de aceitar Jesus como meu Senhor ou não. Uma vez que eu aceito Jesus como meu Senhor, tudo aquilo que Jesus quer que eu faça, eu tenho sim a responsabilidade de fazer. Então, se ele me pede a perdoar, eu tenho que perdoar. Não é uma questão assim, perdoa se eu quiser. Eu não tenho um livre-arbítrio mais de não perdoar. Eu tenho que passar por cima da minha vontade e viver aquilo que Deus quer. Porque eu escolhi Jesus como Senhor. Então, o livre-arbítrio está na posição de escolher Cristo ou não escolher Cristo.
né? Então, para mim é isso. Eu tenho que atrair o jovem para Cristo. Eu lembro até hoje, um dia que eu fui pregar no Mais Que Vencedores, e aí eu cheguei, o cara falou assim, irmão, só tenha louco, né? Mais Que Vencedores, amo vocês. Foi a primeira pregação do Mais Que Vencedores. Só tinha louco, que é um grupo dedicado a adictos, né? Viciados e tudo mais. E aí todo mundo lá, os caras, mano, você tem que chegar pros caras e falar assim, ó, tem que parar de usar droga, tem que parar de beber, tem que parar disso. Eu falei, por quê, irmão? Perguntei, por que tem que parar? Me dá um motivo. Quem falou? Aí ele falou, Jesus falou. Eu falei, quem é Jesus, cara? Aí eu mandei o quem é Jesus, cara, o cara ficou meio estranho, né? Porque eu ia pregar. Meu Deus do céu. Aí ele falou, que a gente chamou? porque eu trouxe esse cara. Aí ele falou assim, Jesus é o meu Senhor. Eu falei, isso, cara. Não é o Senhor deles ainda. Mostra Jesus para eles, mostra o amor para eles, deixa eles escolherem Jesus como Senhor. E aí Jesus vai fazer a obra. Entende? Eu preciso levar Cristo. E aí, claro que a gente leva Cristo, no meu caso, no caso de nós aqui, com a doutrina católica, que é a doutrina que nós conhecemos, que nós vivemos. Entende? Então, para mim, tem várias formas de fazer. Tem jovem, cara, que vai ser atraído pelo Estevão. Intelectual, conhece de documentos, fala bem, não fala bonito? Fala bem, fala bonito, e blá, blá, blá. Gagueja, também sou gago, relaxa, mas é da idade. Gagueja e tudo mais. Tem jovem, eu trabalho com teatro, tem jovem que é atraído pela arte, né? Pela arte, pela razão. São João Paulo II fala isso, né? Pela razão. E tem jovem que é atraído hoje pelas mídias. Só que o que mais me preocupa, porque a mídia ela é uma porta para outras coisas também. Então, eu gero uma facilidade muito maior. Se eu vou fazer uma formação de um documento da igreja, ele não vai ter abertura para outras coisas, porque é o documento da igreja que eu vou ensinar. Se eu passar um teatro, uma peça de teatro para ele sobre uma obra de santo, ele vai ver aquela obra naquele teatro. Agora, na mídia social, não. Na internet, não. No Instagram, não. Ele pode estar buscando uma informação, mas ele recebe uma enxurrada de outras informações que são atrativas, às vezes muito mais. Porque tem um vídeo legal, tem um modo legal de falar, tem uma pegada diferente. E como é que o jovem cristão consegue lidar com uma ferramenta assim que é fantástica, mas ao mesmo tempo perigosa? Acho que é um bom ponto, que é o primeiro ponto da pauta, né? Que aí seria legal as meninas falarem da perspectiva dela, né? Qual que é essa diferença mesmo? Porque a realidade das redes sociais para vocês tipo, vocês nasceram com isso praticamente, né? Eu vi surgir. O Wesley depois ficou velho. Ele Cara, era um sonho. Exatamente. Mas eu queria saber assim, qual que é a perspectiva de vocês em relação à fé na geração de vocês, assim? Como é que vocês verem assim? Não tô falando só do seu grupinho, do pessoal do Bora pro Céu, pessoal que você sabe que sai de igreja, mas e aí, o pessoal da escola, da faculdade? Isso. Como é que vocês veem a perspectiva na geração de vocês, assim? Eles têm fé? O que acontece? Eu acho que a fé entre os jovens, assim, falando jovem no geral hoje, tá? Não só Sim. jovem católico que está dentro da igreja. Perfeito, é isso mesmo. A fé é muito subestimada pelo jovem. Porque hoje a gente vê, assim, aqueles católicos de Instagram. Vou usar esse termo. Tem católicos que são só católicos de Instagram, que estão ali influencers querendo levar Cristo só no Instagram. E fora dali da rede social, fora daquele mundinho, não é nada daquilo que prega. Né? Então, às vezes, por exemplo, para um jovem que não é do mundo, conhecer um desses influenciadores na internet, beleza, tô seguindo, tô conhecendo um pouquinho de Jesus ali, depois ver ele pessoalmente, ver que não é nada daquilo, a pessoa fala, nossa, mas que fé que é essa, né? Que fé que é essa que é Jesus? Quem que é Jesus para ser desse jeito? Que é de um jeito lá e aqui é de outro. Então, e aí eu acho que, assim, estão menosprezando muito a nossa fé, né? Colocando, assim, como se fosse algo muito banal, se fosse algo muito, assim, mesmo que desleixado. E não é. Assim, eu falo muito desse mundo das redes sociais porque hoje eu evangelizo pelas redes sociais. Meu Instagram é literalmente todo voltado para evangelização. Todos os stories, todo post, qualquer coisa é só para isso. Por quê? Porque eu busco isso na minha vida hoje. Tudo que eu estou fazendo no meu trabalho, eu estou conversando no meu trabalho, mas aí eu falo algumas coisas da igreja, o pessoal me conhece, então eu já falo sobre isso lá. Porque eu preciso mostrar nas minhas redes sociais que eu realmente sou. Aquilo que eu vivo, é o que a gente falou. Eu preciso viver Cristo para depois eu fazer Cristo. Então, primeiro eu vivi, para depois eu criar o meu Instagram, para eu mostrar para as pessoas e chamar esses jovens a viverem essa fé que eu vivo, que é a fé verdadeira, é a fé que a fé em Jesus, é Jesus, né? É isso o que o Wesley falou. Eu preciso levar Jesus para essas pessoas. E o Jesus verdadeiro, não aquele Jesus falso que a gente está tentando burlar, vamos dizer assim. E uma coisa assim, o Instagram é uma ferramenta muito boa para evangelização e tudo, mas a gente tem que se policiar muito.
Igual uma coisa assim que é bom a gente ter esse senso, é a gente tirar certas pessoas do nosso Instagram, porque assim como o Instagram ele vem pra gente com muita... Vem de tudo. Se você não escolher o que você quer, você vai ter coisa do mundo, você vai ter coisa da sua igreja. Então é aquilo, tem jovem que tá ali em cima do muro. Então, pra gente não escorregar, porque a gente tem que estar sempre de olho, Exato, tentação. a gente tem que sempre procurar mesmo mais coisas de igreja, essas coisas assim mesmo, pra aparecer mais pra gente. Entendi. Porque do nada, às vezes, vem uma coisa nada a ver, eu acho que você... é bem... Eu tenho até um reel que eu faço sobre isso, né? Tipo assim, o que você deve fazer, né? Aí eu falo mais uma perspectiva sobre os homens, né? Porque, por exemplo, eu sou um homem, sou um sanguíneo também, né? Um sanguíneo, né? Falando de temperamentos, já falamos sobre isso, viu? Ó, tá, o link aqui, ó. Falando sobre temperamentos, ó, qual é o nosso maior defeito? É a luxúria, né? E não adianta, eu sou casado, tenho meu apostolado, rezo, né, frequento a missa, todos os sacramentos, mas não adianta, se eu ver uma mulher bonita, eu vou sentir atração. Eu sou homem, e pelo meu temperamento isso é fraqueza. Então eu falo assim, o que eu faço? Eu nem começo a não seguir, né? Eu simplesmente sigo a pessoa para você não ser delicado com ela, né? Mas você vai lá e coloca não silenciar. Aí você não vê nada. Sim. Então, realmente, isso que você falou é bastante útil mesmo nas redes sociais. Porém, né, mas falando da diferença das gerações, o que eu percebo hoje, né? A gente é influenciado pelo nosso meio, né? Por exemplo, nós todos, até o Wesley, somos pós-conciliares. O que significa isso? O Concílio Vaticano II, que surgiu em 1965, que de fato teve uma mudança gigantesca dentro da igreja, principalmente da forma que ela visualmente é. Né? Até a própria missa. A missa mudou? Não mudou, mas visualmente Sim. Ela teve uma transformação. Né? E não sou contra concílio, só para explicar aqui, hein? Ninguém vai me dar dislike por causa disso. Também tivemos a popularização da TV, né? Da nossa época, Desculpa, não é da época de vocês, eu sei. Vocês sabem o que é TV, né? Mais ou menos. É igual esse? Depois, aí eu já até vou entrar num ponto que eu gostaria de entrar, a lei do divórcio, que surgiu no Brasil em 1977. Depois, a popularização do telefone celular, em 1990, e depois a popularização da internet. Primeiro começava com os PCs e hoje nos nossos smartphones. Então, tudo isso tem um impacto dentro da gente. Né? E isso faz uma diferença entre essas gerações. Por exemplo, não vou recriminar mais você, não. Fazer mais Obrigado. com o Wesley, não. O Wesley tá mais... Tinha bullying na minha época, não, irmão. Bullying é de agora. Minha época não tinha bullying, não. Então, minha época era zoeira mesmo. Zoavam, não tinha dó, não, irmão. Você é de que ano mesmo? 80? 77, irmão. 77, eu sou Passei de na 5 escola. anos. Humilhei muita gente no pátio. Tinha bullying que era... Não tinha bullying, não, Eu irmão. que sofri o bullying. Mas Meu Deus. Hoje não pode. Hoje você fala pro branco que ele é branco, é ofensa. ainda bem que você não usou outra palavra. É claro. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Exatamente. Não Acabou de isso, acontecer. é essa a questão. Mas então a gente tem a diferença dos meios, né? E vocês são um meio que realmente vem com todo esse tipo de informação, né? Vem com todas essas facilidades que a gente tem de comunicação. Também tem esses lances que vocês citaram aí do politicamente correto. Então, as perspectivas elas mudam bastante, né? E inclusive para nós da igreja, né? E o ponto que vocês levantaram, acho que é bastante interessante nesse sentido, né? Os perigos que vocês veem hoje talvez não sejam os mesmos perigos que a gente vê hoje. Concordo plenamente. Meu Deus. Plenamente, cara. Plenamente. Plenamente. É Tá isso aí. acontecendo milagres aqui, Eu não gente. sei, O Wesley cara. tá concordando. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu acho que a idade tá chegando, eu tô ficando mais tranquilo, mais ameno. Tá bom, vai. É isso aí, irmão. Vai. Isso aí. É isso aí. Mas eu concordo. E os desafios, gente? O que é mais difícil na geração de vocês para evangelizar? Evangelizar. Evangelizar é a dificuldade, é isso? Nossa, porque é isso Sucinto. que ele
Mas é por quê? Porque preconceito. Ah, lá vem a freira falar comigo. Tem esse lance aí? Com mas nessa época certeza também tem já isso, tinha. mas, né? Mas, gente, é assim, é igual ele falou. Eu vou falar mais claro, assim. O pessoal tá muito bem mimizentinho. Então, para você evangelizar Chatinho, né? com esse pessoal, isso. É bem complicado. Que eu acho que, assim, hoje o jovem vive no sentimentalismo, né? A gente sempre fala isso, eu adoro falar Sempre disso. teve. O jovem é sentimental demais, Novelinha é muito mexicana. dolorido, é muito dolorido. Não adianta. Então, assim, para hoje você evangelizar na internet, às vezes você... Realmente, se você é um evangelizador, você quer falar a verdade de Jesus, a verdade é Jesus. Eu não vou ficar aflorando a verdade para você, eu não vou ficar falando mimimi para você se sentir melhor com aquilo. E aí, às vezes, se você fala alguma coisa mais dura, o jovem já fica, ai, mas tem que fazer isso? Vira as costas sem pensar duas vezes. Tem que fazer isso? Então, tipo assim, por que às vezes os evangelizadores, você vai ver direto eles falando isso, ai, perdi um monte de seguidores. Por quê? Porque às vezes falou alguma coisa que precisa ser falada, mas muitos não querem ouvir. E aí deixam de seguir. Né? Então, eu acho que a dificuldade não é a evangelização, mas a dificuldade hoje é as pessoas realmente aceitarem a verdade. Né? Eu tô ficando Esse é o meu emocionado aqui, vai. Continua. Não, é isso mesmo. Tá fazendo uma cara de pensativa agora. Posso ser polêmico aqui? Posso falar uma polêmica? Pode, pode. cara. Eu vou falar uma polêmica. Sempre que ele pergunta, cara, ele sempre É é. pra fazer corte, mas eu que faço Ah, os cortes. é verdade, ele esqueço. faz o corte, verdade. Eu esqueço de fazer o corte. Vou fazer um corte aqui, gente. Eu tenho por mim, assim, perspectiva minha, opinião minha, não estou decretando, não tá nenhum dogma escrito sobre isto. Mas todo mundo que se propõe a ser evangelizador, todo mundo que se propõe a propagar a palavra de Deus, qual que foi o pedido de Jesus? Ide pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Pelo mundo inclui Instagram, YouTube e Todo Facebook. mundo. Tudo. Então é tudo. Mas a pessoa que se propõe a fazer isto, mas que deixa de falar a verdade, e agora que vem a polêmica, e não reza, não dá testemunho de oração para os seus seguidores, na verdade ele é um aproveitador. Ele usa de Cristo para ser popular. Ele é um palestrante na rede social, não é? Eu vou falar para você que tem muito, mas muito Instagram, youtuber católico que não reza. Sabe por quê? Porque terço não dá view. Ninguém vai lá ver. Epa. Tem muito Instagramer aí, youtuber aí que não fala a verdade, fala sobre temas espinhosos como aborto, como temas espinhosos como homossexualismo da forma certa. Sim. Não fala por quê? Porque leva ban das redes sociais. Então, qual que é a sua missão, meu irmão? É abraçar a cruz, não é verdade? Cristo morreu crucificado e não tinha ninguém aplaudindo lá, não. Eles estavam debochando dele. Você está negando a sua cruz, né? Vocês concordam com isso? Não. Com certeza. Já começou. Sério? Sério? Então vai. Quero ouvir. Ai, meu Deus, vai. Vamos fazer debate. Eu não concordo em tudo, obviamente. Eu concordo em quase tudo que ele Quase fala. tudo. Quase tudo que ele fala. Verdade. Eu acho o seguinte, cara. Assim, aquele que se coloca como um influenciador, né? O cara ele trabalha com isso. Através da sua própria influência digital, ele leva a evangelização para quem está assistindo. Né? E eu concordo que esse cara, todo evangelizador, primeiramente, tem uma autorresponsabilidade em evangelizar. Primeiro em ser, para depois fazer. Então, eu preciso ser primeiro. Mas não necessariamente, por exemplo, eu preciso demonstrar que sou uma pessoa orante. Eu sou uma pessoa orante. Não está ali exposto. Eu sou uma pessoa orante. Mas uma vez que eu me coloco como tal influenciador, aí sim, eu tenho uma autorresponsabilidade de tudo aquilo que eu faço para minha evangelização própria, eu preciso demonstrar. Entende o que eu estou querendo dizer? Entendi. Porque assim, eu tenho que ser primeiro. Então tudo que eu faço para mim, eu demonstro. Ok. Para mim, qual que é o maior problema? É que muitas vezes eu exijo algo sem que eu realize algo na minha própria vida. Então, eu exijo algo, eu exijo oração, pessoal, eu sei o caminho, mas eu não estou caminhando dentro deste caminho. Então, para mim, esse é o maior problema. Não, mas tem uma contradição do que você disse aí com o que você mesmo disse há pouco minutos atrás. Por quê? Você mesmo disse. Você não é... Não sou influenciador. Não sou eu que evangelizo, não sou eu que conto a pessoa. É o próprio Cristo. Isso mesmo. Como é que você faz a pessoa ter um contato com Cristo? Através daquilo que eu faço. Das minhas próprias escolhas. Não. A oração, cara, se a oração for eu parar e orar,
Beleza, eu estou me fortalecendo. Eu oro e me fortaleço para que eu possa ser modelo, para que outro possa encontrar Cristo em mim. Eu tenho que ser luz para que outro veja a luz de Cristo. Eu tenho que ser sal para que outro veja a sal de Cristo. Eu tenho que ser. Então eu oro para isso. Para ele poder ver, ele precisa da graça. Eu oro para isso. Para que eu possa ser esse instrumento para ele, como de Deus. Entende? E é claro que eu oro para a humanidade para que ela possa aceitar Jesus. Agora, e eu concordo com você na questão que eu vou orar por ela. Eu vou orar por você, para que você aceite Cristo. Não, eu não estou falando de você orar por ele, mas ele passar a rezar. O seu seguidor passar a rezar. Então, mas é por isso. Por que ele vai passar a orar? Porque eu oro. É isso que eu estou dizendo. Se eu sou um influenciador, se eu sou uma pessoa que está ali, eu oro. Então por que você discordou? Porque, por exemplo, eu não sou influenciador, eu coloco coisa na internet, eu não sou, não é aquilo que eu faço, a minha evangelização, o processo é outro, e eu não me coloco orando lá, mas eu não deixo de orar. Eu não deixei de orar. Então, assim, o fato de você não me ver orando não pode dar a você o direito de dizer que eu não oro. Não. Porque é uma verdade absoluta que não é uma verdade. Você entendeu? Você acabou de dizer que você não é influenciador, Entendeu? certo? Não sou. Então, Eu tenho Instagram. Perfeito. É o seu pessoal. Seu pessoal. É isso. Maravilha. Estou dizendo de pessoas que estão ali. Por isso que eu falei. Aquele que escolhe ser, aí sim tem essa autorresponsabilidade. Perfeito, é isso. É isso. Agora tem um ponto também que eu queria falar sobre isso. Por exemplo, eu escolhi ser. Não, mas é concordando com vocês. E na verdade, assim, até um testemunho meu, assim. Por exemplo, eu geralmente rezo com o pessoal todos os dias do Terço da Providência. É algo que eu assumi de rezar com o pessoal meio-dia, eu rezo no meu Instagram. E aí teve um tempo da minha vida que eu não estava muito bem e eu não estava conseguindo mais rezar. Só que aí o que a gente geralmente fala assim, ela não tá rezando, então a gente não vai rezar, que é o que o Wesley acabou de falar, né? Que muitas vezes a pessoa vai querer seguir isso. Mas não, aí eu fui confessar com o padre e falei, padre, olha, eu acho que eu não tô sendo sincera nas minhas redes sociais. Eu me desabafei com o padre. Falei, eu tô mandando o povo rezar, mas nem eu tô rezando. E aí o padre veio pra mim e falou assim, mas qual que é o problema de você falar pras pessoas rezarem, se você não tá rezando? Falou, você precisa impulsionar as pessoas a rezarem. Só que aí, por exemplo, ao invés de eu postar a enquete que eu fazia, já rezou o terço hoje? Vai rezar o terço hoje. Isso. Você inverte, não é uma entendeu? imposição. Não é uma imposição. Aí você fala, vai rezar, porque aí você impulsiona. É uma opinião, mesmo é um que direcionamento. eu não esteja fazendo naquele momento, eu preciso. Por exemplo, não é todo influenciador que é perfeito. Não é todo influenciador... Nenhum. Não, mas o perfeito que a gente diz é que, tipo assim, pelo menos o esperado que seria da pessoa, né? Porque perfeito não tem mesmo. Mas não é todo mundo que chega nesse nível que é esperado de influenciador, que tem ali uma vida constante de oração. Mas se essa pessoa está impulsionando as outras pessoas a rezarem do jeito que ela deveria estar fazendo e ela busca também fazer o mesmo, essa é a chave. Eu concordo plenamente. E assim, carismático e tradicional, né? Por exemplo, cara, oração em línguas. Eu oro em línguas o dia todo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é um dom, e é o que Deus dá por uma transformação minha também. Né? É o dom que faz essa transformação minha também. E eu oro o tempo todo. O fato de eu não orar, né, na mídia para todo mundo enxergar, não quer dizer que aquilo que Deus vai fazer na vida deles não vai acontecer porque eu não estou expondo, entende? Então, para mim, é isso. Eu acho que eu concordo plenamente. Cara, se você gosta de rezar o Santo Terço, ore o Santo Terço. Para você. Depois, você ora, é seu isso não é uma coisa de maquiado que você vai colocar lá, beleza, ore depois. O Estevão faz isso há muito tempo. Eu sei que ele faz há muito tempo. Então, e é legal, porque é a verdade dele. Independente de ter um cara lá, dois, não importa. Ele vai fazer, ele vai viver junto com a esposa dele. E é muito bonito de ver. Então, é a verdade da vida dele. E aí, quando eu vou ver aquilo, eu posso nem acompanhar o Estevão orando no Santo Terço inteiro. Posso não acompanhar. Mas eu vejo a verdade naquilo que ele está fazendo, porque é a verdade, entende? Ele não está ali fazendo uma oração para que todo mundo veja. Sim. E para mim é este ponto. É essa que é a chave. Entende? Essa é a chave. Não é a exposição. É ser verdade na minha vida. Essa é a pegada. Eu acho assim, também não estou me vangloriando porque eu tenho um apostolado e eu estou rezando e por isso que eu estou certo e vocês estão errados. Eu não estou falando isso. Né? Claro que não. Até porque primeiro, porque assim, por exemplo, isso que você falou é verdade. Eu tenho um apostolado para rezar o terço. É para isso, né? Nem é só para isso, mas a parte principal é isso, convidar as pessoas para rezar pelo Brasil e pela igreja. Mas eu tenho dificuldade de rezar o terço todo dia. Tenho. De fato, eu sou humano como todo mundo e como você disse, eu prego que as pessoas devem rezar todo dia, prego. Às vezes eu não consigo, porque eu falho também. E como as pessoas que estão me ouvindo isso falando, também falham, né? O apostolado te ajuda nisso. E me ajuda nisso. O compromisso. Esse é o ponto. Esse compromisso também é muito importante. Esse é o ponto. É muito legal.
Você cria artifício para que você possa continuar no caminho, né? Isso é muito importante. E acho que a parte mais importante disso é ter um coração de criança nesse sentido. Do tipo que você falou assim, você Tá falou, facilitando para eles, hein, irmão? Ô, Mas essa gente. coisa é do Patrícia. Poxa, hein, Wesley? Fala sério. Perdeu o timing. Tudo bem, tudo bem. Mas, Ele tava falando de berço aqui antes, então tá tudo certo. mas que Nosso Senhor fala que aqueles que têm um coração de criança, aqueles que quando estão fazendo uma coisa errada, e quando ele vê que estão fazendo uma coisa errada, não, então beleza, se é isso certo, eu vou nesse caminho. Do mesmo jeito que seu padre falou para você, não, você não está errada. Né? Você não está falando para as pessoas rezar, mas você não está rezando, você devia de passar a rezar, mas agora que você descobriu, né, continue incentivando, né? Ou seja, se um dia alguém falar para mim, Estevão, para de fazer isso no seu apostolado porque você está errado. E se eu descobrir a verdade, eu quero fazer a vontade de Deus. É isso aí. É isso que a gente precisa saber, né? E é isso que as pessoas, talvez, que é o ponto da polêmica que eu quis falar, que as pessoas deixam de fazer a vontade de Deus, que às vezes é ser polêmico, às vezes é rezar, para não perder seguidores. Que não é ser polêmico, né? É falar a verdade, né? A exato. polêmica acaba porque o mundo não aceita a verdade. Né? Por causa da política É. É exatamente isso. Cara, isso você falou, me lembrou aquela fala da irmã Patrícia. Também, se você quiser assistir, irmã Patrícia, ó, vai estar aqui. Patrícia, link aqui Aqui no foi card. parar na porta da minha casa porque o Wesley deu o endereço errado pra ela. Geração X É, com justifica certeza. tudo. Gente, a mulher foi parar lá do lado da Geração cidade. X justifica. Desculpa. Gente, respeita um avô. Ai, meu Deus. Que a vontade de Deus é muito louca, né? Ela falou aquilo, foi lindo ela falando da vontade de Deus, né? Dela fazer isso. E eu acho que o jovem, e hoje para mim é isso. A maior dificuldade que eu vejo, cara. Ele vai rir. Mas é que assim, a gente fala de Cristo e é legal esse caminho todo. A gente tira um peso, sabe? Não estou dizendo que é pesado, que é ruim, mas a gente tira um peso de responsabilidade do caminho quando a gente acaba querendo evangelizar os jovens. É todo mundo alegre, todo mundo feliz, sabe? Você porta daquilo, parece que Cristo é isso, felicidade. E aí quando o cara entra no caminho, ele dá de frente com ele mesmo, ele vê as dores que ele vai ter que viver, as dificuldades que ele vai ter que passar para se transformar, para se modelar como Cristo quer, o abandono que ele vai ter que ter, que vai ter a dor do abandono, ele vai ter que abrir mão de muita coisa, que ele achava que era ele, que na verdade não é, mas ele está daquela forma, só que ele já acostumou com aquela forma. Então, assim, todo esse processo, ele acaba tendo um baque e desiste no meio do caminho. Então, você não acha, assim, aí falando dos jovens, eu vejo muito Instagram de jovem, tal, parece que é tudo muito solícito, né? É tudo muito, vem! Uou! Jesus vai mudar a sua vida, né? Vem com tudo, que eu acho que é uma verdade, mas a maneira que eu me expresso, às vezes, parece que não gera a responsabilidade da minha parte de escolha. Parece que é mágica, entende? Deus vai chegar, vai tocar, pum, mudou. Estou dizendo que ele não tem poder para isso. Mas ele não é mágico, ele é poderoso. Eu preciso permitir que ele faça. Sim. E essa permissão que é dolorida. Eu não sei, para mim, acho que a maior dificuldade de evangelizar hoje o jovem é isso. Porque para ser atraente tem que ser muito legal. E aí eu me perco dentro desse processo, sabe? Concorda comigo? Vocês são geração Z? Sim, concordo. Dá para ver mesmo até tipo quando tem algum retiro em um grupo e depois quando acaba o retiro e tá tudo normal, quem que permanece no grupo? Dá pra ver que é uma coisa bem momentânea, porque foi aquele negócio, emocional. Isso, e depois já... Sentimental. Veio uma frase aqui na minha cabeça, não sei. Jesus tá soprando aqui o negócio, mas sei lá. Veio isso que, assim, às vezes muitos evangelizadores hoje mostram o abraço de Cristo e não mostram o juízo de Cristo, né? Como, tipo assim, exatamente. Querem mostrar só o Cristo que é amoroso, o Cristo que é acolhedor. Aquele gif que é o Jesus assim, sabe? Já vi. E esquecem de mostrar que Jesus é justo, né, gente? E que ele vem para falar a verdade. E a verdade, ela não vem para amaciar o seu coração. Sim. Ela vem para te mostrar a realidade, né? Ela é igual a espada, né? Exatamente. E a gente falando também ainda das particularidades de cada geração, né? Eu acho que seria muito legal a gente falar também dos momentos que cada um vive. Por exemplo, né? Vocês da geração G, vocês estão no começo, né, da caminhada, vocês estão fazendo a transição da vida adulta, né? Há pouco tempo vocês eram adolescentes, agora estão lá
se preocupando com o trabalho, se preocupando com os estudos, se preocupando Bem com... pouco tempo. Não sei ainda, talvez vocês vão concordar comigo não, pensando em matrimônio, alguma coisa assim, pensando em relacionamentos, né? E qual que é a diferença? E nós, por exemplo, agora, na geração Y, X, né? Eu já sou casado, eu ainda não tenho filhos, meu Wesley já tem filhos, já tenho uma vida financeira já mais consolidada, tenho minha casa, tenho meu carro. Então, já estamos num processo diferente. Uma outra preocupação. A forma de atrair essas pessoas é realmente diferente. E aí, eu queria falar para vocês, o que é mais fácil falar com o jovem? Sobre dentro dessa realidade, certo? E como é que é hoje, nessa geração Z, você, por exemplo, falar de castidade? Como é que você... Porque é difícil. Sim. Porque na minha geração já foi uma geração meio perdida com castidade. Mas a de vocês, na minha opinião, meu ponto de vista, que olha de longe, está pior ainda. Né? Então, como é que a gente explica isso na geração de vocês? Caraca, que ponto. Tá, vamos lá. É que eu já vim de um berço de realmente, assim... Vim aprendendo o que é o não, o que é o sim, o que é certo, o que é errado. Então, eu já cresci com a castidade fincada na minha cabeça, né? Mas hoje, por exemplo, né, no grupo de jovens que eu frequento, que eu participo, eu vejo... São muitos adolescentes que participam, né, do grupo de jovens, na faixa etária ali de 15 anos, assim. Muitos ali já estão começando o namoro. E a gente vê que, assim, é um namoro que... Às vezes você fica assim, nossa, mas será que o negócio tá indo para uns caminhos errados, né? Tá indo para o caminho certo. Só que para a idade de 15 anos, se eu chegar e trazer o assunto de castidade, dando já uma facada neles, eles não vão voltar para o grupo de jovens de jeito nenhum. Não vão querer vir mais. Então eu preciso, não é aflorar o meu discurso, mas é saber como trazer o meu discurso para o jovem, para aquela idade, para aquela faixa etária, para a atualidade que ele vive, porque o jovem não viveu... O jovem que participa do grupo, ele não tem a mesma realidade que eu tive, não teve o mesmo berço que eu tive, os aprendizados que eu tive dos meus pais. Às vezes a criação dele foi... Perdão. Às vezes a criação dele foi muito diferente da minha, então eu preciso conhecer o jeito dele para poder trazer esse assunto de uma forma que ele entenda, da mesma forma que eu entendo, mas com o diálogo diferente. Entendeu? Mas eu acho que é isso. A gente tem que entender qual que é a faixa etária que você está querendo falar, qual que é o jovem com quem você está querendo falar, mas sim, hoje em dia está muito mais perdido do que antigamente. Tá Isso bem mais difícil assim, de falar. Pelo que eu vejo, né? Porque eu não vivia antigamente. Vocês viveram, então vocês têm a visão. Eu não sei. Eu acho que sim, tá bem mais. Eu acho que se perder foi pudor, sabe? Pudor, eu acho que na minha época, por exemplo, não se falava de castidade. Se falava de moral, pudor, sabe? Respeito humano. A palavra era outra. Então, tudo isso estava inserido, a castidade estava inserida em tudo isso. Né? Era uma vida de castidade, mas a cultura familiar trazia uma outra visão. Porque, cara, eu fui criado pelos meus pais, que hoje têm 78, minha mãe 71. Meus avós me criaram, entende? Que já falecidos, mas entende, dá 90 anos e tal. Então, a cultura deles, a educação deles era diferente. E mesmo assim, a minha juventude, com todo o conhecimento que eu adquiri da minha família, a minha juventude foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Né? Eu não tive uma vida de castidade, muito pelo contrário. E não estou falando só de sexo, não. Né? Eu falo de castidade, de pureza em todas as minhas ações. Desde manipulação, desde mentira, desde até utilizar a palavra para conseguir aquilo que deseja, sabe? Todo esse processo. Porque eu sou inserido na Igreja Católica desde quando eu me conheço por gente. Entende? O fato de eu estar na igreja não quer dizer que eu sou dela. Sim. Né? Então, eu estava lá. Meus pais são maravilhosos. Beijo, pai. Beijo, mãe. Se minha mãe vai assistir, meu pai não consegue mais porque ele está ceguinho. Mas minha mãe, ele escuta, pelo menos. Mas minha mãe assiste em casa de bois. Mas são maravilhosos. E eu tive uma escolha diferente. Por quê? Porque eu me influenciei com outros jovens. Entende? Então, para mim, eu acho que a gente vai voltar na primeira resposta. Para eu falar para um jovem de vida de casta, de vida de castidade, de pureza em minhas ações, eu preciso vivê-la, praticá-la e assim... Entendê-la. E a pessoa me olhar e ela ver isso. Tem uma coisa que eu acho maravilhosa, assim, né? Que Jesus fala que nós somos luz e sal. E um dia eu estava vendo uma formação e o cara falou que ele mais gostava do sal é que o sal gera sede.
né? O sal tem N coisas, né? O sal era usado para não corromper a carne, o sal era usado, sal e mel, para curar feridas, né? Cicatrizante, o sal era usado para dar tempero, dar sabor, e o sal gera sede. Então, quando a minha vida, uma vez exposta, e aí é maravilhoso você entender que demanda uma coragem muito grande de você fazê-lo, né? Ao ponto de Paulo falar, não sou mais eu que vivo, né? Mas Cristo que vive em mim, né? Então, demanda uma coragem grande, porque tudo aquilo que tem vontade você vai abandonar, desde prazeres a desejos, a sonhos, deixar Deus agir o tempo todo. A tua vida precisa gerar sede naquele jovem para que ele queira beber da mesma fonte que você bebe. Sim. Porque não é você que é a fonte, é da fonte que você bebe, né? Que é Cristo. E aí, quando você gera interesse no jovem, ele quer saber por quê. Não é uma este imposição, ponto. né? O Estamos de falando gerar moralismo. interesse. Sim, a gente Não é tem que moralismo. explicar. Gerar interesse, sabe? Para mim é isso. Uma das coisas que a gente fez aqui no Tucfide é falando sobre a teologia do corpo. Né? Que você ensina para a pessoa o que é o teu corpo e a forma que como ele é concebido. E existe uma teologia, ou seja, a gente mostra Deus onde está no seu corpo e o porquê é importante preservá-lo. Guardar a castidade, se você tiver uma vocação religiosa, ou então guardar a castidade para depois de um matrimônio, qual que é a importância disso? E não só um moralismo, né? Não só umas regras, você não pode porque Deus vai te punir. Realmente existe esse moralismo antes, essas imposições antes, mas isso é tudo fruto de problemas que surgiram ao longo dos anos, né? Nós somos Igreja Católica. E a Igreja Católica é dividida em 3 partes. A Igreja Triunfante, os santos e anjos que estão no céu. A Igreja Padecente, que são as almas que estão no purgatório, pessoas que sofrem no fogo do inferno, mas estão felizes porque serão salvas, estão lá se purificando. E nós, a Igreja Militante. E quem milita, luta. Estamos lutando contra quem? Né? É um dos discursos que cada vez mais a gente se vê perdendo nas catequeses de hoje em dia, né? Que a gente não mostra, principalmente para o jovem, aonde que você está inserido. Você é um guerreiro de Cristo, você está lutando todos os dias. São Pedro diz na carta dele aos Romanos, o demônio é um leão que ruge buscando alguém que quer devorar o tempo todo. E ali, quando você percebe que você está nessa luta espiritual, aí você vai saber por que eu sou tão tentado a essas coisas. E aí, eu até passo essa pergunta para vocês, porque vocês estão ali na flor da idade, né? Aí falam de biologia, os libidos de vocês, na idade de vocês, principalmente os meninos, é muito mais forte, por exemplo, que o nosso, hoje, né? E ali, naquela descoberta do corpo, é onde o jovem precisa da sabedoria e da instrução da própria igreja. A tradição da igreja vem ensinando lá como ele deve lutar contra isso e por que ele deve lutar contra isso. E aí, quando eu falo de demônios, essas coisas que acontecem, é porque existe uma orquestração diabólica, que a gente chama de cultura da morte, que surgiu. E aí a gente vai falar de uma pesquisa bem polêmica agora. Por que surgiu isso e qual que é a consequência disso, né? Quando eu falo cultura da morte, é degradação dos nossos valores que vêm surgindo sucessivamente, né? Um dia a gente pode aprofundar disso, mas isso surgiu desde a Revolução Francesa, que dizem até que no período da peste negra que começou a ter uma decadência da Igreja Católica. Hoje a gente aprende que a Idade Média é coisa de primitivo nas escolas. Não, a Idade Média é o ápice do catolicismo. Nunca tiveram tão bons católicos como na Idade Média. De repente surgiu a peste negra, que os padres ruins fugiram e os padres bons foram acudir os doentes e morriam. E aí só sobraram os padres ruins. Então teve uma decadência, enfim, né? Eu não vou delongar sobre isso. Aí teve o surgimento do laicismo, que tirou a igreja da política, a desvalorização da família, a desvalorização da vida humana, começou a falar de aborto, né? O divórcio. Ou seja, destruíram o casamento dentro da tua base. Hoje, se você não está feliz com o seu cônjuge, não tem sacrifício. O importante é ser feliz. Você separa, né? E a luta de classes, né? A mulher passou... Incrível isso, né? A mulher passou a ser um rival do homem. Você está me oprimindo. Submissão ao marido. Não, gente. Você é livre agora, né? Relativização da identidade. Hoje em dia, a gente nem pode dizer que a gente é homem, que é mulher.
Né? Que isso gerou uma consequência. Né? E aí, por que eu falei esse monte de coisa, tá, gente? Por causa de uma pesquisa, né, que eu passei para vocês aqui, falando sobre o estudo das gerações. Então, perguntaram para 10 mil jovens, né, 10 mil jovens da geração Z, 10 mil jovens da geração Y, 10 mil jovens da geração Y. Vou dar um crédito. O que é? Springitude Research Institute. Né? Vamos ver, não tenho certeza disso. É isso aí que ele falou. Fizeram uma pergunta aqui para esses jovens. Você tem dúvidas ou não crê em Deus? Quem de vocês? Da geração Z, não, geração X, do Wesley, só 16 pessoas falaram que não crê em Deus ou tem dúvidas que Deus existe. Da minha geração, geração Y, 24%. Da geração Z, 54%. Aí fizeram o inverso. Aqueles que têm certeza de Deus. Geração X. Geração X, 16. Não, tá errado, eu inverti. 54% dizem tem que certeza. Tem certeza de Deus. Da geração Y. Gente, fiz tudo errado. Você zoou. Fiz tudo errado, mas enfim. Essa geração Y é bagunçada 23, mesmo, viu? 54% da geração Y, só 16% da geração Z é que tem certeza de Deus. Tem uma espiritualidade e tem a certeza de Deus. Essa pergunta é Deus, né? Deus único, que nós conhecemos. Exato. Sim. Exatamente. Não relativou. Não falou fé católica, né? Estou falando de... Não, eu digo assim, não teve... Porque para mim, acho que a maior dificuldade da geração Z é que tudo é relativo, irmão. O universo é Deus, luz forte é Deus, não, mas holofote até é essas Deus. pessoas, tipo assim, você tem Entende? certeza de Deus? Ele falou, não tenho. Entendeu? Essa pessoa não tinha convicção para falar. E por que isso está catalisado na geração Z? Porque é fruto dessa degradação que a gente está tendo. Né? Então, como eu citei lá, está cada vez mais difícil a castidade, está cada vez mais difícil falar de valores. Né? E por causa de uma cultura da morte, porque hoje em dia nem o diabo disse. Né? Tem padre aí que não fala nem de diabo, não pode falar de inferno, você tem que falar do céu. Você tem que falar de Deus é bom, você tem que falar de Deus misericórdia. Mas, gente, Jesus não falou que todo mundo vai para o céu. Muito pelo contrário, ele falou que não irão todos para o céu. Ele afirmou isso. Né? Então, colocar a gente nesse contexto. Assim. Aí eu queria a opinião de vocês. É isto? Vocês lembram, né, do que ele falou? Depois de tudo contar essa história? Tô brincando. Vocês lembram de tudo que ele falou, né? É isso? Então, qual que é a porcentagem mesmo? Pode repetir a ordem? Lembrou? De brincadeira. Posso estudar antes? Eu vou pôr a pesquisa aqui, ó. Tá o link aqui na descrição do vídeo. Ó. Então, o que eu acho é que muitos jovens hoje, igual... Acho que foi você... Até me perdi aqui. Acho que foi você que falou mesmo. Um dos velhos, fala. Isso. Velho 1, velho 2, tá? Acho que foi o velho 1 que falou que agora os jovens de hoje em dia têm um pouco de dificuldade em ter esse discernimento de o que é Deus. Quem é Deus? Se é o Deus da verdade que a gente conhece ou se é o Deus do universo, sei lá, o universo, essas coisas. Então Shiva, acho que Brahma, Antártica, escola. E isso aí que acho que tem uma foto, não sei se vocês viram, uma foto que fala assim, coloca um peixe no aquário, fala religião no aquário, e sem religião. E Deus é todo o mar, entendeu? Ai, meu Deus. Né? Tipo, essas coisas relativistas mesmo. Não cheguei a ver isso. Mas sim, concordo plenamente. Que hoje é tudo degradado. E a gente tá vendo quanto mais... Não adianta. Vai degradar mais ainda. Se as coisas continuarem do jeito que estão indo, vai degradar mais ainda. E esse é o nosso medo, né? De perder a verdadeira identidade da igreja. Triste. Bom, cara, Eu vou falar um lado positivo também. Pra mim, o mal triunfa porque o bem se cala, sabe? Pra mim é isso. Eu acho que... E sim, existe uma degradação? Sim, existe, cara. Isso é notório. Para mim, o maior problema disso tudo é que essa degradação hoje ela pode ser exposta sem ser criticada. Eu acho que essa é a maior dor, sabe? A gente tem medo de criticar. Nós que estamos aí, a igreja militante que se coloca à frente, tem medo de criticar. Tem medo de falar.
Ninguém tá aqui para apontar dedo para julgar, né? Jesus é o juiz. Enquanto estamos vivos, ele é o advogado. Ele é aquele que vai sempre trabalhar ali para ajudar a gente. Mas, cara, a hora que foi, ele vai julgar e pronto, acabou, irmão. Se você não trabalhou, desculpa, velho. Foi mal. Entende? Não, foi mal. Então, ore, cuidado para não cair você que está de pé. Ore sem cessar. E a palavra ensina o caminho. Mas a gente tem medo, porque hoje existe um politicamente correto que nos dá medo de apontar, por exemplo, né? Na minha época, o apontar não tinha conotação de julgamento. Entende? Ela tinha conotação de exposição, de informar, de dizer, de expor você. Não você como pessoa, mas aquela ação, aquela atitude em si. Sim. Hoje, não. Né? Mas porque também eu acho que muitos religiosos, muitas pessoas que caminham com Deus endureceram o coração. E aí é um ponto que eu quero trazer. Né? Para mim, uma vantagem dessa geração Z é que ela tem um coração mais dócil ao ponto de aceitar o homem como ele está para poder cuidar dele. Entende? A geração nossa, que é mais antiga, tem um coração um pouco mais duro, porque é mais maduro e já viveu muito tempo e sabe que vai dar... Cara, você vai bater a cabeça na porta, irmão. A geração Z fala assim, deixa ele caminhar. Pum, bateu. Ô, filho, você entendeu? A nossa geração, não, filho, não vai. Aí você quer impor para salvar. E aí é um problema. Então, eu acho que a geração Z tem essa vantagem, né? É uma coisa que eu luto muito contra mim, de verdade, mesmo. Né? E isso é muito louco. Você falou uma coisa que é maravilhosa. São realidades diferentes. Eu tenho 2 filhos pequenos. E, às vezes, eu tenho que deixar meu filho cair. Entende? Eu falo, cara, bicho, já falei 3 vezes para você, meu amigo, que se você correr aqui, que você cadar desamarrado, você vai tomar um capote. Já te falei. Amarra o cadarço. Papai ensinou uma vez, amarrou. Ensinou ele a amarrar. Mostrou para ele como é que é. Por preguiça, porque ele não quer parar de correr, ele não amarra. Ele vai tomar um capote. Já falei 3 vezes, eu, cara, não tem o que eu faça. Pum, caiu. E aí, filhão? Por que caiu? E aí você trabalha. Tem circunstâncias, né? Claro. Não, mas eu dizendo, claro que tem. Mas para mim, a geração Z, ela tem esse coração mais dócil de aceitação. Sabe? São Francisco, a gente fala de tantos santos, cara, e é outro ponto que eu acho, mas é outro contexto, vou falar isso depois. Mas entende? Para mim é isso, eu acho que essa facilidade vocês têm. Mas vocês, muitas vezes, as duas, mas vocês muitas vezes não sabem aproveitar isso. Pela falta de maturidade, acaba se envolvendo mais ao invés de olhar de um contexto externo e ajudar. Entende o que eu quero dizer? É o sentimentalismo, você né? acaba Você se leva envolvendo em- mais. Ai, tadinho. Eu entendo você, eu tô passando... E é verdade. Né? Você entende isso? Para mim é esse ponto. Sim. Aristóteles... Não sou eu que estou falando, viu, gente? Aristóteles fala assim, para você ter um amadurecimento espiritual, você tem que ter no mínimo 40 anos. Então está dizendo o quê? Os jovens não servem para nada? Né? Você ouviu? Como é que é? Estamos longe. Nem eu sou maduro Poxa bastante vida. ainda. Eu tô na porta, eu entrei. Mas por que ele diz isso? Por causa dessas emoções, dos sentimentos, né? Eu percebo, hoje eu posso falar, hoje eu percebo em mim, né? Como hoje eu tô tão menos suscetível a sentimentos, eu tento usar mais a razão para as minhas decisões, né? O combate da vida espiritual mesmo, combater a ira, saber, puta, não vou conversar agora porque não vai dar certo, entendeu? Isso a experiência faz isso mesmo. Então, Maturidade leva a isso. mas ao mesmo tempo, existem santos jovens. Sim. 15 anos de idade. E né, aí é o irmão? ponto que o Wesley levou lá. A santidade também não é só você conhecer, mas é o chamado de Deus. Né? Aliás, só existe santidade. Só existe isso. Só existe santidade no chamado de Deus. Cabe a nós darmos o nosso sim. Tem um sim de uma piscina olímpica, tem um sim de uma tampinha de garrafa. Né? Então, cabe nessa nossa diferença. Isso que você falou da igreja militante, né? Então a gente vê hoje soldados que estão ali querendo mostrar que tem uma armadura, mas não querem usar a sua armadura, né? E é o que a gente vê nos santos de hoje em dia, os santos jovens. Por exemplo, Carla Cutis, Santa Terezinha, Jacinta, né? Foi super novinha. Nossa Então, Senhora. tipo assim, eles tinham a armadura, mas não só mostraram a sua armadura, eles usaram a armadura deles. E hoje falta isso pra gente, né? Querer entrar nesse combate, que é o que você estava falando, que muitas vezes hoje nós
nós somos a igreja militante, mas nós não nos colocamos na batalha de Deus, porque a gente tem medo, às vezes, de enfrentar a batalha. Mas se você não for para a batalha, é o que você falou, você não vai chegar lá, não adianta. Se você não for para a batalha, não vai dar. Então, a gente precisa usar mais a nossa armadura de cristão e seguir em frente. Você notou que seu pai sempre falou você, escuta seu avô, filha? A gente falou isso, escuta o vovô. Vovô fala pra caramba. Isso é do teu tempo, essas coisas. Velho fala muito, você notou? A gente que mais falou? Você notou isso já? Velho fala demais, irmão, não tem jeito. Mas são os mais sábios. Pronto. Só entre... Pronto. Senhora. Tô dando um crédito pra você agora. Obrigado, Wesley. nossa. Escuta isso, meu amor, olha o que ela falou. Você entendeu? Escuta o vovô. Se ninguém te falou isso, agora eu tô te falando, escuta o vovô. Mas é muito louco você falar disso. Meu pai vai me matar na hora que ele Vai nada. É muito louco você falar disso. Tem uma coisa que jovem, ele tem um impulso tão grande para mim, né? Quando eu lido com jovens, um impulso tão grande, cara, que é maravilhoso você ver a voracidade do jovem, a ousadia do jovem, a força dele. Mas o jovem tem um grande problema. Ele acha que ele é autossuficiente. Ele não quer voltar para o QG, sabe? Ele vai para a batalha, ele vai para o campo de guerra e ele se machuca, ele se fere. Ele não quer voltar para o QG, para o lugar para ele se guardar, para ele se curar, para ele se fortalecer de novo, para ele voltar para a guerra. Ele acha que dá para dar mais um passo, ele dá mais um passo, ele dá mais um passo. E ele está tão ferido, tão machucado, que uma hora que ele não resiste à luta. Entende? O jovem, e essa, para mim, é a importância da tradição, da igreja. Sabe? Eu volto para cá. Cara, é maravilhoso você ter um lugar onde você pode voltar e ali você pode beber, você pode se curar, você pode se fortalecer, você pode se libertar porque você precisa disso para você voltar para o campo de batalha. Sabe? Então a gente precisa saber lidar com o jovem nessa questão. Né? Eu gosto muito de Paulo, e aí Paulo era um homem muito violento, muito forte, né? Mas quando Paulo se converte, Cristo não tirou a força de Paulo, não tirou a violência de Paulo. Só mudou de direção, sabe? Cara, ele foi pregar para gentios, para aqueles que não criam, para aqueles que nunca ouviram falar. Ele falou, vai, irmão, e ele foi com tudo. Né? Para ele ter companheiros era difícil. Né? Para ele ter discípulos era complicado, porque ele era um duro. Mas ele foi com a maior verdade, com a maior força. A força dele não foi mudada. O que foi mudado foi a direção. Então, acho que o jovem tem que ter essa, sabe? Tem que ter essa direção. E aí, precisa de jovens mais maduros. E como o jovem consegue ter mais fé, ser mais maduro na sua própria fé, na sua espiritualidade, no seu caminho no dia de hoje? É uma pergunta para vocês. Como é possível? Sério, lancei essa. Eu acho que é orando mesmo. Não tem outro jeito. Só você rezando e pedir esse discernimento para Deus. Porque é difícil, a gente é teimoso, a gente é ansioso, a gente quer as coisas assim, para ontem. É bem complicado. Então, eu acho que é só você dobrando o joelho e pedindo, porque é uma batalha. Vou comparar o que você falou agora com o que eu ouvi. Que a vida do jovem é como se fosse um carro de Fórmula 1. Que a gente está correndo. É o que você falou. O jovem ele é impulsivo, ele é agitado toda hora. Então, só que o carro de Fórmula 1 ele precisa parar no pit stop. Porque se ele não parar, vai ter uma hora que o pneu vai cair, não vai dar certo. Então, ele precisa voltar. Então, nós somos assim. Nós precisamos do nosso pit stop. E onde é o nosso pit stop? É voltar para a igreja. Porque a gente está evangelizando no mundo, que foi onde Jesus mandou. Então, a gente está nessa corrida. Mas eu preciso voltar para a igreja. E é aquela frase, eu esqueci agora que santo que fala, né? Que, jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocarei esse fogo no mundo. A gente só quer colocar o fogo no mundo e não faz aquilo que Deus quer. Não adianta você querer colocar fogo sem fazer aquilo que Deus quer. Então, eu vou conseguir fazer a minha corrida perfeita, colocando fogo nessa corrida, se eu souber onde é o meu pit stop. Se eu souber que eu tenho que voltar para a igreja. E aí entra o ponto que você acabou de perguntar. Como que a gente consegue fazendo isso? É orando, que é o que a Isa falou, mas é assim, buscando Deus em todos os cantos que você puder. Então, por exemplo, catecismo da igreja, leitura de livros, é oração pessoal, sim, mas é oração em comunidade, é estar junto com pessoas que te impulsionam a Deus, principalmente isso, porque hoje o jovem ele é muito levado pelas amizades, pelo grupo onde ele está, pelo meio onde ele está. Então, estar perto de pessoas que te aproximam de Deus. Eu li um post hoje,
Eu sei que é sobre matrimônio, mas dá pra gente levar isso pra nossa vida. Case-se com alguém que te leve pro altar e não pra fila da confissão. Então, tenha amigos do seu lado que realmente te queiram na missa e não lá na esquina, na boate. Sim. Sabe? Queiram pessoas que te impulsionam. E é assim que o jovem vai se fortalecer hoje. É assim que ele vai conseguir continuar a sua caminhada. Porque é o que o Estevão falou. A gente tá aqui como guerreiro. Nós somos literalmente soldados aqui nesse mundo que está totalmente perdido hoje. E sozinhos, muitas vezes, a gente não vai saber como guerrear. Porque é o que a gente está falando aqui. O jovem hoje ele é muito ligado por esse sentimentalismo. O jovem é muito dodói. O jovem é muita solidão, é muita depressão. Hoje são muitas doenças mentais, muitos problemas que o jovem hoje vive. Então, ele precisa daquele impulso, talvez, de outras pessoas junto. Então, acho que é isso. Chique. Falei bastante, foi mal. Não, falou, foi ótimo. Tem uma expressão em latim que significa idem veli, idem noli, que significa amigo é aquele que se interessa pelas mesmas coisas que você e rejeita as mesmas coisas que você. Isso é verdade. A amizade é bastante importante. Acho que até queria instigar vocês aqui para vocês darem um conselho. Cada um aqui. Eu, Isabela, a Ana e o Wesley. Queria que você desse um conselho para você, jovem, e você desse um conselho para você, geração X. Velha, ele quer dizer. Queria que vocês dessem um conselho. Eu vou dar um conselho para mim, que é exatamente o seu conselho, Ana. Eu falo assim, idem velho, idem noli. Não queira, Estevão, você fazer parte dos amigos, que seja igual aos teus amigos. Saiba rejeitar, procure amigos que sejam igual a você, para que você não vá sozinho. Você não tem força para ir sozinho. Então, Estevão, jovem, procure somente aqueles que rejeitam as mesmas coisas que você e querem as mesmas coisas que você. Que foi o que... Eu tive a mesma realidade que você. Eu nasci num berço extremamente católico. Meu pai era ser padre, minha mãe ia ser freira. Eu nasci numa família extremamente tradicional católica. Por isso que é tradicional, tá vendo, né? Não, mas Tô também. zoando. Mas Foi só pra instigar o Wesley aqui. mas eu padeci, caí, perdi castidade, porque eu quis ser igual aos meus amigos. Que infelizmente, eu tinha acesso, meu pai me privava muito dentro de casa, mas na escola eu tinha acesso a todos esses. Então, eu quis ser igual aos meus amigos. É isso aí. Posso falar uma coisa? Você me instigou a falar uma coisa agora. Pois não. Então, vou dar agora um conselho para os pais que estão vendo a gente aqui. Pra Ana. Olha só. Pra Ana. Pra Ana do futuro. Eu escutei isso na missa desse domingo que o padre falou e foi assim, perfeito, foi maravilhoso. Ele falou que muitos pais hoje, nós seguramos a vela. No escuro, a vela, quem tá com a vela é aquele que vai na frente, para iluminar o caminho. Então, hoje os pais são essa vela na vida dos seus filhos, que muitas vezes não conhecem e não sabem o mundo. Só que se o pai tá aqui, o sacrário tá ali e o mundo tá lá, se o pai vai com a vela pro mundo, o filho vai para onde? Ele vai pro mundo. O filho não vai pro sacrário, ele vai seguir o pai, porque é o pai que tá com a vela. Então, seja uma vela em rumo ao sacrário pro seu filho, e não em rumo ao mundo. A Ana fala para os um monte de pequititito que ela vai ter, assim, Deus está falando, vai pra vela, Ana, vai com a vela pro sacrário. Ana, leve seu filho, por favor, com a vela. Quer começar, Isabela? O que você agora, quer levar de você, jovem, para Isabela quando for adulto? Eu quero levar meus lindos olhos verdes, meus cabelos sedosos. E agora? É difícil. Quer Nossa, pular? bem Quer que o Everton? complicado. Vai lá, Wesley. Salva. Ele quase chamou você de Everton ali, que eu vi. Ele quase errou seu nome. Mas eu gostei disso que você falou, da amizade, porque realmente é uma coisa que mexe muito com a gente, igual... Se eu tiver errado, vocês me corrigem, tá? Que os amigos daquele cego não só foi curado, entre aspas, por causa das orações daqueles que estavam com ele. Então, assim, a gente sempre tem que andar junto com quem, sei lá, te fortalece, sempre quer você no caminho certo, igual você falou que você foi influenciado pelas suas amizades. E isso acontece, todo mundo sabe, é bem complicado. Mas agora dar um conselho para outra geração é muito difícil. Eu não consigo não, gente. É complicado. Consegue sim. Cara, vou repetir da Escute amizade. o vovô. Para mim é amizade, sabe? Para mim eu sempre quis amigos, sempre busquei isso. Sempre, cara. Para mim eu sou o Cristo
e lido com Cristo o tempo todo. Entende? Então, quando eu encontro alguém, como que Cristo trataria aquele alguém? E para mim, aquele alguém é Cristo. Como eu trataria o meu Cristo? Né? E é claro que isso é uma maturidade agora que eu tenho. Né? Mas eu tive muitos amigos a vida toda, cara. E sempre caminhei, sempre fui, às vezes, influência e, às vezes, fui influenciado. Né? Faz parte de um processo de crescimento do ser humano. Mas eu sempre quis ser amigo de Cristo. A diferença é que eu não sabia o que era ser amigo de Cristo. Até que Jesus me ensinou. Né? Jesus vai dizer assim: aquele que guarda a minha lei e a pratica, esse é meu amigo. Este eu sei que me ama. Então é esse conselho que eu dou para o jovem. Busque ser amigo de Cristo, mas entenda o que é ser amigo de Cristo. Sabe? É aquele que guarda a lei e que pratica aquilo que Cristo quer. Entende? E assim, e perdoe-me o que eu vou dizer, mas é trouxa aquele que não entende o que Cristo quer, que é amor, cara. Entende? Ele quer amar. E amar gera transformação. Não tem o que fazer. Falar, cara, mas eu posso pontuar tudo e tal, e é inferno, é condenação. Mas é amor. Entende? É igual quando você casa e decide com aquela mulher para o resto da tua vida, no meu caso, no caso dele, você no caso de um homem, por favor. Né? Decide por alguém para o resto. Temos na frente duas Pro religiosas. resto em nome de Jesus, casa com Jesus. Ela tá namorando, gente, eu tô calma. namorando. Não, O namorado dela não tá vendo isso aqui. Conversa com o Cristo primeiro. Mas assim, sabe, quando você escolhe alguém, esse alguém, ele não vai ser agradável a você o tempo todo. Perdoe minha esposa, mas não é. Eu não sou agradável a ela o tempo inteiro, mas eu decidi por ela e ela decidiu por mim. Então, decida por Cristo. Ele vai te amar o tempo inteiro, cara. É claro que aquilo que ele vai pedir para você não vai ser agradável o tempo todo. Por quê? Porque nós temos prazeres, temos vaidades, temos egoísmo, mesquinharias. É nosso isso, sabe? Então, não vai ser o tempo todo agradável. Mas, que é o único caminho, para mim é isso. Muito legal. Bom, e é isso. É isso. Gente. Só queria falar também. Eu falei só de coisa ruim da geração Z, né? Desculpa. Mentira! Mas eu vou falar pra vocês Imagina. que essa geração Z, isso aí é, de novo, uma opinião minha, tá, gente? Mas essa geração Z também está transformando a nossa Eu igreja. concordo plenamente, cara. Tem surgido, e eu vou falar do meu lado, claro que tem todas as outras identidades, outras espiritualidades que pode estar ajudando, mas eu vou falar dos tradicionais, por exemplo. Se for frequentar uma missa tradicional, uma missa latim, se olha lá, você vai ver pessoas todas da tua idade. A maioria tudo 20 e poucos anos, a grande maioria, né? Tá, então tem uns lá beirando os 30, assim, e essas pessoas estão totalmente apegadas dessa volta, de trazer os valores de volta, aquilo que foi perdido, né? É uma geração que foi, vamos dizer, liberta pela verdade. Aí, Padre Paulo Ricardo, professor Olavo de Carvalho, que tem surgido dentro da igreja uma reação. Por exemplo, a gente está desmascarando, né, fruto dessa geração, estamos desmascarando a teologia da libertação aqui no Brasil. Então, tem tido uma reação. E eles, uma das coisas que eles fazem, que é muito bonito, que na lógica que você percebe que vai ter uma reação, é que eles estão comprometidos com a vontade de Deus. E logo, eles são obedientes. Obedientes, por exemplo, com a natalidade, a abertura à vida. São aquelas famílias numerosas. Então, e os que não são obedientes, quantos filhos têm? 1, 2. Esses têm 5, 6, 7. Você vai numa missa em latim, você quase não escuta o padre, só vê choro de criança. Então, são pessoas com uns valores muito elevados que estão ali, e são da sua geração Z, e que estão ali trazendo um monte de novas almas para Cristo numa reação e numa busca dos valores. Claro que tem muitos problemas que a gente já discutiu naquele nosso vídeo, né? Mas é uma das reações que tem surgido da geração de vocês. Que é muito bonito. Eu só vou falar uma coisa para você. O fato de não ter 10 filhos não quer dizer que não seja obediente. Com certeza. É só isso. Às vezes 1, 2 é obediente. Com certeza. É a vontade de Deus, né? Livre, aberta à vida é a vontade de Deus. Às vezes 1, 2, 3, aí não 5, 6. Mas é isso, é só isso só. Quer dizer, a gente fala, e eu entendi tudo que você falou, mas a gente fala de uma forma e aí acaba gerando mais dor do que Não, eu só quis dizer cura.
fato lógico, né? Sim. Porque uma pessoa egoísta, ela às vezes nem quer casar, divorcia, né? Não sei o quê. E os obedientes estão tendo um monte de filhos. A tendência é ter uma reação por número, entendeu? Isso que eu estou dizendo. Sim, eu concordo plenamente. Bom, é isso. Agora, por favor, né? Falem aí um pouco, rapidamente, antes da mensagem final, para os jovens, sobre o programa de vocês. Com certeza. Né, que acontece? Com certeza. Geriátrico, só para Concorrência. senhores. Não é concorrência. Programa geriátrico. A nossa igreja se junta e reúne para fortalecer cada vez mais. Isso. É isso, muito bonito. Acho que eu já falei tudo, eu não preciso nem falar. Muito bonito. Mas então, gente, mais um programa vindo aí para realmente agregar nessa evangelização, principalmente para os nossos jovens, né? Que é essa geração que vocês acabaram de falar, que precisa, é uma geração que está carente de ouvir cada vez mais sobre a igreja, sobre a verdadeira fé, né? Sobre a verdadeira face de Jesus. Então, nós estamos aí com o nosso programa, Bora Até o Céu. Você sinta-se mais que convidado para assistir os nossos programas. Já estou fazendo aqui um merchandising. Vai fazer mesmo, vai fazer. Agora é a hora. Então, vai ser na terça-feira, né, esse programa? Então, na quinta-feira, acho que dia 4, nós vamos ter o nosso programa já, Bora Até o Céu, aqui no YouTube da Comunidade Tom de Amor, às 8 horas. É um programa ao vivo, então você pode interagir com a gente, fazer várias perguntas. Não é igual esses aqui, não. Vai ter link, tio? Vai ter link, tio. Eu tinha que mandar um tio antes de acabar, óbvio. Não ia deixar passar o tio, né? Não dá pra ter, mas Eu não falei nada, hein? Eu não falei nada. Tio, vô, né? Não sei. Mas fica aqui o convite, vai ser muito, muito legal. A gente está sempre trazendo temas jovens para você. E nós vamos ter a presença de um padre, né? De um sacerdote essa semana. Então vai ser incrível. Tenho Ai, tá certeza. tentando a gente agora? Tá olha lá. Show. Ai, meu Deus, lá vem. Show. E vai ter caixinha de pergunta lá no Instagram? Vai ter. A gente faz sempre um dia antes uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, Bora Até o Céu, para você colocar suas dúvidas, se você já tiver, para quando chegar no dia da live a gente já arrebentar com tudo. Maravilha. Dá uma mensagem pra galera jovem, então, aí. Isabela. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Muita sabedoria em poucas palavras. Então, acompanha a gente lá no Instagram também, participa lá da nossa live, da nossa caixinha, né? É muito importante. Todos vocês lá, vocês também. E Um isso dia aí. a gente leva esses dois aqui lá também, né? Pra É. participar, né? É porque o nosso é diferente. O nosso tem abre vaga rap, de 12. sabia? Ah, Sabia é que o nosso tem mesmo? rap ao vivo? Aí, ó. Tem rap ao vivo, com um tema feito na hora. Juro pra você. Ele faz. Então puxei. Não sou eu, É o meu namorado. É o Pedro que Cadê o Pedro? Tá aí? O Pedro não tá aqui. Eu mando entrar já. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. O papo foi ótimo, de agradeço. verdade. Eu que agradeço. Parabéns pela cabeça que vocês têm, a maturidade, a espiritualidade que vocês Colocar a buscam. cara, Isso né? é muito importante. Colocar a cara, isso é muito importante. Muito importante. Parabéns mesmo. A igreja agradece, nós agradecemos porque eu tenho um filho. Se Deus quiser, daqui a pouco ele também terá. E, cara, nossa esperança são os jovens. Entende? Sim. Claro que minha filha me ama, mas ela precisa de referência. Exato. Saca? E são os jovens. Então, sempre pensei assim, vou pensar assim até o fim da minha vida. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo, meninas, por terem aceitado esse convite, salvado o nosso programa, Juro, brilhantando aqui a gente com a gente aqui. Estamos aqui, ó, finalzinho de abril para postar no começo de maio, né? Mas agradecer de coração mesmo a presença de vocês aqui. Acho que a gente tratou as coisas como brincadeira, de velhos, Sim, essas coisas, mas de fato é algo novo. Porque, assim, É diferente. E muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo de acessar e vocês vêm aqui passar um pouco da realidade de vocês, do mundo de vocês. Acho que engrandece nesse programa aqui junto conosco, faz a gente crescer, a gente aprende com vocês também. E Né? olha só que legal. Muito. Mês das Mulheres vai começar com 2 É, mulheres. Olha só. tá vendo? Isso aí. Viu? Nem tinha pensado nessa. Isso é hein? percepção de jovem, irmão. Acho que a terceira e a quarta que veio aqui no Top. E bora até o céu. Não, desculpa. É Talk Feeder, né? Foi mal. Não, peraí. Desculpa, é a idade, gente. É a idade. Vamos olhar de novo. Mas obrigado você, meu irmão, que está aqui com a gente. Obrigado por ter participado conosco. Não deixa de compartilhar, não deixa de espalhar essa live pra gente. E a gente se vê no próximo Talk Feeder. Ô, Thales, fecha a conta. Fecha a conta, Thales.